nossa conversa é falar como nós podemos desfrutar de uma vida vitoriosa em qualquer circunstância, como nós podemos desfrutar de vida abundante. Jesus veio e disse: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. E a conversa nossa, ela gira em torno dessa verdade, desse princípio que eu quero trazer para você aqui. Então hoje a nossa conversa é como podemos desfrutar de uma vida vitoriosa mesmo em meio às circunstâncias difíceis, mesmo em meio a situações desfavoráveis à nossa volta. Para isso eu quero ler com você o texto de Romanos capítulo 8, versículo 35. São várias perguntas, e a pergunta é muito importante. A pergunta é: o que nos separará do amor de Cristo? Será as aflições ou as calamidades, perseguições ou fome, miséria, perigo ou as ameaças da morte? Pensa nisso. O que pode nos separar do amor de Cristo? Tá certo? Bem, então como nós podemos desfrutar de uma vida vitoriosa diante do nosso dia a dia, que muitas vezes nós sabemos que eles fazem pico, altos e baixos, momentos bons, momentos muito difíceis, e como a gente pode então viver mantendo equilíbrio diante dessa realidade? Uma coisa que nós percebemos, eu percebo, e certamente você também já tem percebido, é que muitas vezes a palavra de Deus, a promessa de Deus, ela não parece combinar com a nossa vida. Ou seja, muitas vezes quando nós olhamos para a palavra de Deus, quando nós olhamos para as promessas que Deus nos faz no Evangelho, e quando nós as comparamos com a nossa realidade de vida, nós percebemos que essas coisas são incompatíveis, elas não batem, a conta não fecha. E o versículo de hoje, ele nos leva à reflexão, e ele traz uma pergunta para nós respondermos: quem pode nos separar? O que pode nos separar do amor de Cristo? Tá certo? Bem, o versículo que nós lemos hoje, ele deixa muito claro para nós que nós, na nossa caminhada, no nosso dia a dia, nós vamos experimentar, nós vamos vivenciar angústias difíceis, nós vamos experimentar sofrimentos pessoais difíceis de a gente muitas vezes avançar, situações que vão gerar desestabilidade, vai realmente atrapalhar a nossa vida, vai mexer com o nosso projeto, vai abalar o nosso sonho, na verdade vai nos deixar totalmente sem beira e nem eira, né? Vai nos deixar sem segurança para prosseguir. E sendo honesto com você, e sendo uma pessoa que tem estudado um pouco de comportamento humano, sendo uma pessoa como você que está também em carne e osso, que tem realidades muito similares à sua realidade, eu posso te falar por experiência vivida, eu posso te falar também por exemplos de pessoas com quem já convivi e convivo com elas, e principalmente através de próprio Jesus. Eu posso te afirmar aqui que quando nós estamos a passar por momentos difíceis, isso afeta a nossa vida emocional, afeta a nossa vida física e afeta também a nossa vida espiritual. A dor, o sofrimento, ele afeta, abala, ele gera, como nós já falamos aqui, uma desestrutura. Exemplo disso que eu quero trazer, primeiro exemplo disso é o exemplo de Jesus. Se você ler no Evangelho de Mateus, no capítulo 26, versículo 39, Jesus estava passando por um momento de agonia, de sofrimento, porque ele previa a cruz, a crucificação, e prevendo a crucificação, vendo a crucificação antes mesmo de acontecer. Então, Jesus chega diante de Deus e fala para Deus o seguinte: Pai, se possível, livra de mim essa dor, tira de mim
esse sofrimento. Ou seja, observa que mesmo sabendo ser a vontade de Deus, Jesus estava pedindo a Deus para que a vontade de Deus não cumprisse na vida dele. Ele estava sendo tentado a essa atitude. Mas qual é a causa de tudo isso? O sofrimento. Observa, ele estava pensando, ele estava vendo o sofrimento que estava vindo sobre ele. Isso já estava gerando nele um conflito, uma agonia tão forte, que isso começou a abalar a sua vida emocional, a sua vida espiritual e a sua vida física. Num outro momento, em Mateus capítulo 27, versículo 46, Jesus ele chega a dizer: Deus, por que me abandonaste? Por que me desamparaste? Por que me deixaste só? Por que esqueceste de mim? Observa como o sofrimento tem um poder de afetar, de abalar a nossa vida e mexer com a nossa estrutura. E nós não estamos falando aqui de qualquer pessoa. Nós estamos falando do exemplo máximo da pessoa. Se tem alguma pessoa que nós precisamos considerar tudo a respeito dele, é Jesus. E tudo a respeito de Jesus deve trazer lição para a nossa vida. E aí nós temos então Jesus. Nós estamos vendo Jesus lidando com situações de dor, de sofrimento. E nós estamos vendo resposta de Jesus diante da dor, diante do sofrimento. Então observa que no momento de angústia, nós ficamos propensos a questionar o amor de Deus para conosco. A impressão que nós temos é que nós fomos abandonados. A impressão que temos é que Deus esqueceu de nós. Mas o que nós vemos nesse versículo, e que esse versículo chama a nossa atenção e quer nos ajudar a entender, é que não existe nenhuma pessoa, não existe nenhuma experiência, não existe nenhum lugar que pode destruir ou que pode acabar com o amor de Deus sobre as nossas vidas. Eu quero que você grave essa palavra. Não existe nenhuma pessoa, não existe nenhuma experiência, não existe nenhum lugar que pode destruir, que tenha poder de acabar com o amor de Deus sobre a sua vida, sobre a minha vida. Dá esse comando à sua mente, repete isso para você, fala isso muitas vezes para você. Por quê? Porque dentro de nós temos um pequeno reservatório chamado hipocampo, onde armazena todas as informações que nos aconteceram na nossa vida, desde a infância até o momento em que você está assistindo esse vídeo. Aí o que acontece? Todos os acontecimentos, coisas boas e coisas ruins, estão gravados ali no seu subconsciente. E eles aparecem de maneira automática diante de luta, porque o seu cérebro, ele associa a dor do passado com aquilo que ele vê agora. Então ele tem medo de repetir essa experiência, porque ele tem trauma. Ele tem trauma. E isso então começa a gerar dor, sofrimento na gente, muitas vezes antes mesmo de a gente passar por uma experiência. E a gente então tem tanto medo de voltar a ter experiência ruim na nossa vida, que quando isso acontece, porque a gente está preparado para não viver isso, a gente evita ao máximo para não viver isso, mas infelizmente elas ocorrem, infelizmente ela acontece na nossa vida. E a pergunta que eu te faço é como você pode desfrutar de tranquilidade, como pode desfrutar de uma vida vitoriosa, como desfrutar de vida abundante nas horas em que você está passando por aflição, por calamidade, por fome, por angústia, ou nas horas que você está passando à beira da morte. Mas antes mesmo de nós falarmos e trazermos essa chave para você, eu quero que você saiba que Deus sabe, e eu te compreendo porque eu tenho essa experiência. Por razão de dor, por razão de sofrimento, nós podemos até chegar a pensar, nós podemos chegar ao ponto de duvidar do amor de Deus sobre as nossas vidas. Nós podemos até questionar como Jesus: Senhor, por que o Senhor me abandonou?
Cadê você agora, nessa hora que eu preciso de você? Cadê o Senhor naquele momento? E essa frase de por que me abandonaste, essa frase de cadê Deus agora para mim, essa frase de eu estou sozinho, na verdade, você está dizendo para Deus que você está decepcionado com Ele. Nós nos decepcionamos com Deus, nós não falamos muitas vezes, mas a nossa reação perante a dor, perante o sofrimento, é uma resposta de nossa decepção a Deus. E por que a gente se sente decepcionado? O que nos leva a sentir decepcionado? Exatamente, nós só temos decepção porque nós confiamos ou nós esperamos, nós colocamos muita confiança em algo e naquele momento a gente sente que naquilo que a gente esperava, naquilo que a gente acreditava, onde nós colocamos toda a nossa energia, toda a nossa fé, e nesse momento Ele não está com a gente e a impressão que temos é que nós ficamos só. Aqui então Deus traz uma verdade fundamental, uma verdade essencial para blindar a sua mente, para nos ajudar a enfrentarmos momentos de crise e entender realmente o que Paulo estava falando, porque Paulo faz esses questionamentos, porque Paulo tinha essa certeza. E eu quero te dizer que as únicas pessoas capazes de desfrutar de vida vitoriosa, mesmo em meio às circunstâncias mais terríveis possível, são aquelas pessoas que não duvidam do amor de Deus sobre a sua vida, mesmo passando à beira da morte. Eu repito, as pessoas que podem desfrutar de vida vitoriosa em meio a qualquer circunstância da sua vida, são aquelas pessoas que não duvidam, que trabalha, luta contra a sua mente, que usa a capacete da salvação para não duvidar do amor de Deus sobre a sua vida, mesmo passando à beira da morte. A sua mente afeta o seu corpo e o seu corpo afeta a sua mente e a sua mente afeta a sua vida espiritual e a sua vida espiritual afeta a sua mente e a sua mente afeta o seu corpo. Ou seja, a dor que você sente fisicamente gera sentimentos, gera tristeza, mexe com o seu emocional. A dor que você sofre na sua alma manifesta no seu corpo e afeta o seu espiritual. E então, para você realmente ser capaz de ter estabilidade nisso, você precisa dar um comando, você precisa colocar capacete da salvação. E aí eu não estou falando da capacete da salvação no sentido da salvação da condenação do inferno, não. Eu estou falando da capacete da salvação contra dados inflamáveis do inimigo, que gera dúvida na sua mente e no seu coração, que vão gerar dúvida na sua mente e no seu coração. Então, você precisa ter uma confiança, uma certeza inabalável que o amor de Deus por sua vida é insistente, incansável, incondicional e perseverante. E isso é tão real quanto Deus é real. Como a gente pode desfrutar de vida vitoriosa mesmo em meio às circunstâncias adversadoras? É quando a gente dá esse comando à nossa mente, quando a gente acredita, quando a gente desenvolve, quando a gente trabalha na nossa mente, quando a gente fala para nós mesmos. E agora eu quero que você faça um exercício. Fala para você. Fala para você. O amor de Deus sobre a minha vida é insistente, é incansável, é incondicional, é perseverante e permanente. É tão real como Deus é real. É tão real quanto a vida é real. É tão real quanto você é real. Deus te ama. E observa que a nossa crença afeta a nossa alma e afeta o nosso corpo.
Na verdade, durante muito tempo eu olhava para a palavra de Deus, lançando a minha maneira de olhar e não a forma de olhar de Deus sobre mim. A propósito, eu estava conversando com uma pessoa, uma irmã que estava passando por depressão. Ela dizia para mim: Sanu, eu não sou salva. Deus não pode me amar. Deus não vai me perdoar. Eu sou uma pessoa muito má. Eu sou uma pessoa muito ruim. Eu peço Deus perdão agora, mas eu cometo eu amanhã. Eu vivo fazendo coisas erradas todos os dias. Parece que minha vida é um inferno. Eu já estou no inferno. Não tem como Deus me perdoar. Não tem como Deus me salvar. Falei para ela: tudo bem. Você está passando por um momento difícil de dor. Mas é preciso você entender que o amor de Deus sobre você diz respeito à natureza, diz respeito ao caráter de Deus, diz respeito ao ser de Deus, não diz respeito a você. Uma coisa é o que Deus pensa ao seu respeito, uma coisa é o que Deus pensa a respeito de si próprio, uma coisa é o que nós pensamos ao nosso respeito e não tem nada a ver com o que Deus pensa ao seu respeito. O amor de Deus sobre você não deixa de existir só porque você está triste agora. O amor de Deus sobre a sua vida não diminui só porque você peca. O amor de Deus sobre a nossa vida não diminui só porque nós estamos passando à beira da morte. É por isso que existem pessoas vivendo em momentos, em circunstância, em contexto de perseguição, mas ainda assim têm felicidade, ainda assim amam a Deus, ainda assim são fiéis a Deus, ainda assim desfrutam de uma vida vitoriosa, mesmo vivendo num contexto de perseguição, porque elas entenderam o amor de Deus e entenderam que o amor de Deus sobre a sua vida é inabalável, é incansável, é insistente, é permanente, assim quanto Deus é. Deixa repousar sobre a sua vida, sobre o seu coração as promessas de Deus e viva desenvolvendo a sua fé, porque o maior desafio de vida é viver crendo no que Deus nos promete, porque o que Deus promete pode mudar a sua maneira de pensar e consequentemente vai afetar a sua escolha, vai afetar o seu humor e vai te fazer ser uma pessoa resiliente. Que Deus abençoe a sua vida e entenda que é Deus responsável para cuidar de si, não são as suas emoções, tá certo? Que Deus te guarda, até mais, e deixa ali realmente como foi essa conversa sobre esse assunto que eu acredito ser muito relevante, porque nós, no dia a dia, nós lidamos com circunstâncias que muitas vezes nos fazem parar e não prosseguir. Que Deus te guarde e te abençoe. Até o próximo vídeo, até a próxima conversa.